Os custos de manutenção não foram feitos para serem calculados, eles foram feitos para serem reduzidos. Então, se você quiser aprender técnicas e formas de reduzir os seus custos de manutenção de uma forma prática, esse vídeo aqui é para você. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar várias técnicas e metodologias que a gente tem para fazer redução dos nossos custos de manutenção. Bora para a aula de hoje. Então olha só que legal esse diagrama aqui que eu montei para vocês. Vamos lá. Primeiro, como que a gente reduz o custo, pessoal? Desse lado, redução de falha. Se a falha não acontece, o custo não acontece. A falha, ela vai trazer o nosso maior custo. Por quê? Quando falha, a gente se torna refém da falha. Então a falha vai cobrar o preço que ela quiser e a gente vai ter que pagar. Tá? É como se a falha ela fosse lá, sequestrou o nosso equipamento e a gente vai ter que pagar para a falha o valor do resgate que ela pedir. Se ela pedir um valor de resgate de uma peça de 1 milhão e 20 horas de manutenção, a gente vai ter que dar, não tem jeito, tá? Então não seja sequestrado pela falha, pessoal, porque o custo do resgate da falha é gigantesco. Invista em plano preventivo, invista em plano preditivo, invista em manutenção detectiva. Segundo, melhoria ou aquisição de novos ativos. Ativo velho é custo na certa. Ativo novo pode ter um custo menor se a gente fizer todo o processo de comissionamento e startup do equipamento da forma correta. Então, às vezes a gente consegue reduzir o custo investindo em novos equipamentos e novos maquinários. Qualidade nas compras e fornecedores. Isso aqui é sensacional, né? Como é que a gente faz para reduzir o custo, pessoal? Compra mais barato, pega o fornecedor mais barato. É isso aí, a gente já sabe que não funciona. Investir em uma compra boa, investir num bom fornecedor faz toda a diferença. Muitas vezes a gente consegue reduzir o custo quando a gente trabalha com fornecedores autorizados, credenciados, quando a gente tem um bom departamento de compra que consegue fazer uma análise técnica dos requisitos do equipamento, datasheet e por aí vai. Reduza custos com serviços terceirizados e contratos. Aí a gente pode fazer um curso um dia só sobre isso em um outro workshop que é contrato. A gente vê um monte de gente que tem contrato terrível, né? Contrato às vezes ali que a pessoa precisa ter fidelidade de 5 anos, contrato que tem que pagar um monte de multa, contrato que a empresa que está contratando tem um monte de responsabilidade, mas no final das contas não tem quase nenhum direito. Então assim, revejam os seus contratos. Toda vez que a gente para e rever contrato, a gente consegue reduzir custo. E também serviço terceirizado. Às vezes, pessoal, vale muito mais a pena você ter um serviço internalizado do que um serviço terceirizado. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue o padrão de qualidade que a gente deseja num serviço terceirizado. Então, se a gente precisa de alta confiabilidade, se a gente precisa de alta qualidade, alta performance, às vezes mais vale a pena fazer dentro de casa do que ter um serviço terceirizado. E para algumas outras coisas, vale muito mais a pena a gente terceirizar. Então, a gente precisa fazer isso. Se a gente tem coisas importantes, a gente internaliza, isso fica mais barato. Se a gente tem coisas não tão importantes, a gente contrata fora e também fica mais barato. Outra forma de reduzir o nosso custo é o uso de tecnologias e predição. Então agora está super na moda aí, por exemplo, você vai lá, você coloca um sensor preditivo no seu equipamento, por meio de inteligência artificial ele já traça a linha de tendência, já fala quando que seu equipamento pode vir a ter uma falha. Então invista nisso, pessoal. Predição é com certeza o futuro que a gente precisa trabalhar, manutenção assistida e também a manutenção prescritiva, né? São os dois conceitos aí rumo à indústria 4.0 que trabalham com toda essa parte de uso de novas tecnologias e com toda a parte de predição. E isso também precisa fazer um investimento, mas vai reduzir o seu custo. Do outro lado aqui, ó, tem um negócio que é fundamental e que a gente sempre trabalha, que é, você quer reduzir custo? Tenha um bom PCM e tenha manutenção autônoma. Por quê? Como a gente falou, a gente chega a perder 70% a mais do tempo por falta de planejamento. Se a gente está perdendo tempo, imagina todo o resto que a gente está perdendo, todo o custo que a gente está tendo por falta de planejamento. Por isso que a gente precisa do setor de PCM, que é o planejamento, programação e controle da manutenção. Quando a gente tem um PCM forte, pode ter certeza que a gente vai ter custos controlados e baixos, porque isso faz parte do planejamento do PCM. O PCM ele vai otimizar como que a gente está investindo todos os nossos recursos. E por que eu coloquei ali manutenção autônoma? Porque às vezes o nosso custo está alto porque o operador está fazendo bobagem, o operador está fazendo molecagem lá com o equipamento. E aí a gente não pode permitir que nós estamos investindo tempo, conhecimento, recurso, dinheiro no equipamento para o operador, para o cara que está lá,
fazer um bocado de bobagem e isso acabar sobrando tudo para o setor de manutenção. Às vezes a gente vê essa briga, esse fight, né, entre manutenção e operação, e isso a gente resolve como? Implantando manutenção autônoma, que é quando o operador ele tem entendimento do seu equipamento e começa a ter autonomia para fazer algumas atividades de manutenção do equipamento. E aí, claro, a gente tem curso sobre isso, treinamento, e vai embora aí tudo que dá para falar sobre isso, mas isso aqui, pessoal, puxa, que se vocês soubessem o tanto que isso traz resultado, quando isso aqui está implementado da forma certa, vocês iam olhar para a manutenção autônoma com outros olhos. Outro ponto, controle orçamentário e KPIs. Como que a gente vai reduzir custo se a gente não tem um controle do nosso orçamento? Como que a gente vai reduzir custo se a gente não está medindo? Se a gente não tem indicadores de performance? Então a gente precisa ter indicadores. Pessoal, quais são alguns indicadores? Custo por ativo, custo de mão de obra, custo de contrato, custo anual, custo mensal, custo de retrofit, previsibilidade, forecast. Cara, tem um monte de coisa que a gente pode utilizar. Outra coisa que ajuda muito na redução de custo é padronização de itens. Você já deve ter tido aquele velho problema de pegar lá um disjuntor para trocar num quadro elétrico e quando chega lá aquele disjuntor que você pegou não cabe porque a marca é diferente, o tamanho é diferente, vai ter que adequar todo o painel, vai ter que fazer aquela famosa adaptação tecnológica também conhecida como gambiarra. Por quê? Porque os seus itens não são padronizados. Redução de estoque. Você não precisa ter um estoque gigante de manutenção, você precisa ter um estoque otimizado. Como que você faz isso aí? Primeiro, você pega o seu plano periódico de manutenção, vê quais são as necessidades de peças que você vai ter ao longo do tempo, define o seu consumo de peça, define o seu lead time, define quais são os seus fornecedores, define o estoque mínimo. Com isso você vai definir o seu ponto de pedido para compra e aí você vai ter sempre um estoque beirando aquilo que seria o ideal para você. E claro, você não vai precisar estar comprando desnecessariamente, armazenando desnecessariamente e jogando peça fora, porque faz tempo que está lá e ninguém usa. E o último, treinamento do operador e do manutentor. Então, tanto o time de operação quanto o time de manutenção precisam estar treinados e eles precisam estar motivados para operar. Então, pessoal, tudo isso aqui parece simples, vai ter muita coisa envolvida, mas tudo isso aqui tenho certeza que vai reduzir os custos de manutenção de vocês. E aí o segredo, de novo, o segredo para fazer tudo isso aqui funcionar é essa palavra que eu vou passar aqui para vocês, ó. Antecedência. Não dá para fazer tudo isso aqui que eu estou falando para vocês no calor do momento, na loucura de qualquer jeito. Isso aqui tudo tem que ser planejado com antecedência. A gente não tem como fazer redução de falha se a gente não parar para analisar a falha com antecedência. Não tem como a gente saber qual que vai ser o nosso estoque mínimo se a gente não pensar nisso com antecedência. Não tem como a gente ter um PCM se a gente não faz planejamento e programação com antecedência. Então a melhor forma de reduzir custo, a melhor forma de a gente ter uma saúde financeira da nossa manutenção boa é trabalhar com antecedência. Cara, dinheiro adora antecedência. Se você começa a fazer as coisas se prevenindo, o dinheiro agradece, tá? Você não vai estar jogando dinheiro fora. Então pense sempre em se antecipar aos seus problemas. Pense no tempo que você tem que gastar da forma certa para trabalhar com antecedência para fazer com que essas coisas funcionem. Porque não adianta você nunca pensar em contrato, sair correndo fazer um contrato, de repente quando você olha o contrato você está perdendo 10, 20, 30 mil por mês. Então você tem que fazer tudo isso aqui com antecedência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Também vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mais informações que você pode encontrar para continuar se aprofundando nesse tema de gestão de custos da manutenção. Então dá uma olhadinha aqui embaixo também e não se esquece também de olhar as nossas redes sociais. Muito obrigado de coração por você ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!